Olá, olá, meus amigos! Aqui é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, e este é o nosso canal de estudos em Direito Civil e Processo Civil. Recentemente nós atingimos 10 mil inscritos no YouTube e eu estou particularmente muito feliz. E decidi, como forma de agradecimento, liberar 2 cursos que tenho lá no Hotmart, aqui gratuitamente para vocês. Todas as videoaulas. Elas serão disponibilizadas semanalmente. Segunda-feira, primeiro bloco de obrigações. Terça-feira, segundo bloco de obrigações. Quarta-feira, primeiro bloco de contratos. Quinta-feira, segundo bloco de contratos, até que todas as aulas estejam disponíveis aqui gratuitamente. Mas você pode ainda assim adquirir o nosso curso lá no Hotmart por um preço muito especial. Mais de 50% de desconto. Ah, professor, mas por que adquirir o curso sendo que as aulas serão disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube? Simples, porque adquirindo o curso você terá acesso a todas as aulas elas já estão gravadas e disponíveis na plataforma. Segunda razão, você terá acesso ao nosso super material didático. Além do PowerPoint, além dos slides que serão disponibilizados, também a nossa apostila didática, uma super apostila, com conteúdo profundo, detalhado, com bastante quadro sinótico, mapas mentais, citações doutrinárias, jurisprudenciais, questões de concurso, apostila mesmo, de verdade, conteúdo, mas conteúdo exposto de forma didática. Ao final de toda a aula, um banco de questões para colocar em teste o seu conhecimento sobre o tema que foi estudado na aula. E ainda, se você precisa daquelas horinhas complementares, está na faculdade, tem que cumprir hora complementar, ao final do curso terá acesso ao nosso certificado de horas, ok? Então é isso. Muito obrigado pelos 10 mil inscritos. Continue curtindo o nosso conteúdo, compartilhando os nossos vídeos e não se esqueça de inscrever no canal. Quanto mais crescer o canal, mais conteúdo gratuito eu disponibilizo aqui para vocês. Vamos transformar esse canal no maior de direito civil aqui do nosso país, ok? Grande abraço e vamos para a aula então. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para o nosso segundo bloco dos estudos sobre as obrigações de fazer e não fazer. No primeiro bloco, concluímos a parte referente à obrigação de dar, fiz aqui uma introdução às obrigações de fazer e agora voltaremos para o código, para observar ali o que o código nos fala, o que o código nos diz acerca das obrigações de fazer. E evidentemente que a preocupação do legislador é com uma situação de inadimplemento. Porque sejamos sinceros, se a obrigação ela nasce e é perfeitamente cumprida, não haverá nenhum conflito, né, a ser resolvido em juízo, enfim. O que o legislador está nos apresentando são regras aplicáveis a situações de conflitos. Então a preocupação aqui é evidente, é o inadimplemento, é o descumprimento obrigacional. Por isso que o legislador começa aqui tratando sobre a impossibilidade do cumprimento da obrigação de fazer sem culpa do devedor. E eu quero te fazer uma pergunta. Com base no que nós estudamos na aula passada, revimos no início dessa aula, o que você acha, sem ler, hein? Sinceridade, olhando para mim, o que você acha que vai acontecer caso a obrigação de fazer se torne impossível sem culpa do devedor? O que você acha que vai acontecer? Sem ler o código, sem ler o quadro, o seu material. Coloca a mente para funcionar. O direito civil ele precisa ser lógico. O que você acha que vai acontecer? Se você respondeu a obrigação se resolverá, então você acertou. A premissa é sempre esta, senhores.
Se a obrigação se torna impossível sem culpa do devedor, ela é resolvida e não há de se falar em perdas e danos. Aqui eu nem faço a distinção entre fungível e infungível. Por quê, professor? Porque o devedor não teve culpa, cara. Porque o devedor não teve culpa. Nesse primeiro momento, eu não preciso nem mesmo fazer a distinção entre fazer fungível e infungível, porque a resposta será a mesma. O devedor não teve culpa. Então o que vai acontecer? A obrigação é ser resolvida. Vai ser resolvida. E ele vai ficar com o dinheiro para ele? É óbvio que não, se ele não prestou o serviço. A obrigação é resolvida e nós voltamos ao status quo. Se algum valor foi antecipado, devolve. Mas não há de se falar em perdas e danos. Se a obrigação é fungível, resolve-se, sem possibilidade de o credor pleitear perdas e danos. Se é infungível, resolve-se também, sem possibilidade do credor pleitear perdas e danos. É o que o legislador nos diz lá no artigo 248. Vejam. Se a prestação do fato tornar-se impossível, sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. Se a prestação do fato tornar-se impossível sem culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação. É esse que é o resultado, essa que é a consequência. E lógica. A obrigação não tem como ser cumprida. Não teve culpa, extingue. Extingue e ninguém responde por perdas e danos. Ah, professor, mas não foi sem culpa. Então, agora a gente precisa saber se essa obrigação ela é fungível ou não. Agora a gente precisa. Se o descumprimento obrigacional foi com culpa do devedor e a obrigação é infungível, não tem como o credor colocar outro, né? A obrigação foi descumprida de forma culposa pelo devedor. Tem como o credor colocar outra pessoa lá para prestar o serviço? Lembra da banda famosa? A banda famosa, por culpa deles, perdeu o avião. Ou chegou no camarim, deu um ataque de estrelismo, não quer subir para cantar. Tem como colocar outro alguém ali para cantar de modo satisfatório? Não tem. Logo, se a obrigação é de fazer infungível, se tornou impossível ou foi descumprida pelo devedor de forma culposa, o que você acha que vai acontecer? Indenização, não é? Nós vamos resolver em perdas e danos. Observe o texto da lei. Artigo 247. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que se recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Incorre na obrigação de indenizar perdas e danos o devedor que recusar a prestação a ele só imposta ou só por ele exequível. Prestação a ele só imposta, só por ele exequível, infungível, tá? O que o legislador quer nos dizer com essa parte final aqui, ó, a ele só imposta, só por ele exequível, é que essa obrigação é uma obrigação de fazer infungível. Dessa forma, não há como solucionar o conflito de outro modo, senão através de indenização. E de forma complementar, podemos pegar ainda a parte final do 248. Se por culpa dele quem? Devedor, responderá por perdas e danos. Responderá por perdas e danos. Ok? Beleza até aqui?
Se a obrigação se tornou impossível sem culpa, não interessa se é fazer fungível ou infungível. Não teve culpa. Resolve sem perdas e danos. Se teve culpa, aí eu preciso distinguir. É fungível ou não é? Se o fazer é infungível, outra pessoa não pode cumprir o serviço. Então não há saída. A obrigação será resolvida com perdas e danos. Com perdas e danos. Agora, se é uma obrigação de fazer fungível, se a obrigação é de fazer fungível, outra pessoa pode ir lá e prestar o serviço. Não é verdade? Se a obrigação é de fazer fungível, outra pessoa pode ir lá e prestar o serviço. Correto? Então, olha a solução que o legislador nos dá. Olha a solução que o legislador nos dá. Artigo 249. Se o fato puder ser executado por terceiro, será livre ao credor mandá-lo executar à custa do devedor, havendo recusa ou mora deste, sem prejuízo da indenização cabível. Observe bem. Se o devedor se recusar a cumprir a prestação, ou houver mora da parte dele, ou seja, inadimplemento da parte dele, como o fazer pode ser prestado por outrem, o legislador então dá a possibilidade do credor mandar a obrigação ser executada por outro às custas do devedor. Às custas do devedor. Curioso, né? E isso tudo sem prejuízo de indenização por perdas e danos, tá? Ele vai buscar depois o ressarcimento pelo valor que gastou com o terceiro contratado e ainda poderá requerer perdas e danos, a depender do caso concreto. Por quê? Porque houve culpa. Agora, o legislador, ele não para no caput. Ele nos apresenta um parágrafo único e, sinceramente, minha forma de interpretar esse parágrafo único. É evidente que eu fundamento aqui a minha explicação em alguns doutrinadores, mas talvez alguém ali discorde. Então, a forma como eu interpreto aqui esse parágrafo único. O legislador ele me diz que em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Em caso de urgência, pode o credor, independentemente de autorização judicial, mandar executar ou executar o fato, sendo depois ressarcido. Esse parágrafo ele é muito claro, só que ele me coloca uma pulguinha atrás da orelha com relação ao caput. Porque quando o legislador me diz que em caso de urgência, o credor pode executar ou mandar executar as suas custas e depois ser ressarcido, independentemente de autorização judicial, a mim parece que a aplicação do caput, então, está condicionada a uma autorização judicial. O que vocês acham? Essa é a minha forma de interpretar. Em situações não urgentes, o devedor ele deve ser notificado, constituído em mora, deve-se ali ajuizar uma ação e pedir em juízo, talvez liminarmente até, que seja autorizado um terceiro fazer o serviço e, ao final, o devedor responde. Essa é a conclusão que eu chego por conta do parágrafo único, porque o parágrafo único diz que em caso de urgência
pode o credor, independentemente de autorização judicial, executar ou mandar executar o fato, sendo depois ressarcido. Então, a mim, me parece que o caput dependeria dessa prévia autorização judicial. Ok? Talvez você encontre aí algum posicionamento distinto na doutrina, né? Mas a interpretação que eu faço do texto da lei. De qualquer maneira, se você está aqui estudando, né, comigo, preparando-se para uma prova, fique com o texto da lei. Tá? Na maioria das vezes, é o texto da lei ipsis literis que será cobrado. Então, fique com ele. Numa questão dissertativa, aí sim você consegue desenvolver ali a sua resposta, concordando ou não comigo, nessa interpretação do caput. Mas vamos às obrigações de não fazer. Obrigação negativa. Obrigação negativa. O que é uma obrigação de não fazer? A palavra-chave aqui é abstenção. Abstenção. Na obrigação de não fazer, o devedor ele se compromete a abster-se de um ato, abster-se de uma conduta. É o espelho do fazer. No fazer eu me comprometo a praticar uma conduta, a praticar uma ação, uma atividade. No não fazer, a minha prestação é negativa. Eu me comprometo com a abstenção de um ato que, noutras circunstâncias, eu poderia desenvolver. Noutras circunstâncias, eu poderia realizar. Abstenção. Aqui eu descumpro a obrigação quando? Quando eu faço. Quando eu faço o que eu não deveria ter feito. E é bem verdade que se nós compararmos o não fazer com a obrigação de fazer e a obrigação de dar, é mais raro, né? Não tenho dúvidas. Tanto que rapidamente nos veio à mente vários exemplos de dar coisa certa, dar coisa incerta. Vários exemplos nos veio à mente sobre a obrigação de fazer e não fazer. Não fazer são situações um pouco mais incomuns, só que nem tanto. A gente pode encontrar várias espalhadas pelo cotidiano. Não são tão comuns, mas existem várias. Dever de sigilo, né, de não divulgar informações pessoais dos meus clientes enquanto advogado, obrigação de não fazer, imposta pela lei. Eu moro num condomínio. E as regras condominiais previstas no Código Civil me dizem que eu não posso alterar a fachada. Que eu não posso fazer reforma aqui no meu apartamento que mexa em paredes que são estruturais. Olha só, obrigação de não fazer. Obrigação de não fazer. Não sei se é verdade ou não, mas tem algumas fábricas que eu imagino até que seja, tá? Mas eu confesso, nunca fui atrás para pesquisar. Que tem algumas fábricas que, ao contratarem os empregados, eles têm que assumir a obrigação de não divulgar o que é feito ali dentro e as fórmulas que são desenvolvidas ali dentro. Obrigação de não fazer. Muito se falava da fórmula secreta da Coca, né? Também não sei se é verdade ou mito, mas ali os funcionários certamente assumiam uma obrigação de não fazer. E tantas outras, né? Que nós temos aí Brasil afora, num contexto empresarial, né? Se eu vendi o meu ponto, eu não posso abrir um outro ali do lado e desenvolver o mesmo empreendimento. Obrigação de não fazer. Às vezes, um contrato de grandes
valores, né? Estabelece lá que no prazo de 1 ano, 2 anos, eu não posso fechar com uma empresa concorrente. Também não sei se procede, eu sou flamenguista, tá? Não sei se procede, mas eu ouvia dizer que quando o Flamengo ele migrou para Olímpicos, quem gosta de futebol talvez se lembre, né? Quando ele saiu da Nike e foi para Olímpicos, muitos estranharam, poxa, mas Olímpicos não patrocina ninguém em material esportivo no futebol, por que o Flamengo está indo para Olímpicos? Né? Ouvi dizer, não sei se é verdade, mas serve como exemplo, que o Flamengo foi para Olímpicos porque havia uma cláusula no contrato com a Nike que proibia ele de fechar com a Adidas imediatamente após a extinção do contrato. Então, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de abstenção, uma obrigação em que eu me comprometo a abster-me de um ato em que, noutras circunstâncias, eu poderia facilmente realizar. E, novamente, a preocupação do legislador é com o descumprimento. Essa é sempre a preocupação do legislador. Porque o descumprimento gera conflito. E a lei tem que me dar respostas para a solução desses conflitos. Agora, se lá na obrigação de dar, nós consideramos dar coisa certa, dar coisa incerta, na obrigação de fazer, fazer fungível, fazer infungível, aqui, conversando com o processo civil, eu enxergo uma preocupação com a reversibilidade. Eu fiz, tem como ser desfeito? Essa é a pergunta que me faço. Tem como ser desfeito? Então, é reversível? Não é reversível? O Código Civil ele só fala de situações reversíveis, tá? Por isso que eu falei conversando com o processo civil. A gente vai lá no Código de Processo Civil buscar as respostas para situações de irreversibilidade. O Código Civil não, o Código Civil só fica na situação de reversibilidade. Vejamos. Se a obrigação de não fazer se tornar impossível sem culpa, né? Talvez eu estou sendo ameaçado a praticar o ato, talvez é uma lei que me obrigue a praticar o ato, talvez é uma decisão judicial que me obrigue a praticar o ato, então eu não tenho culpa. A abstenção se tornou impossível por um fato alheio à minha vontade. O que você acha que acontece? Impossibilidade sem culpa. Considerando tudo o que nós estudamos, impossibilidade sem culpa, o que acontece? Resolve sem perdas e danos, não é verdade? Olha o texto da lei. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde que, sem culpa do devedor, se lhe torne impossível abster-se do ato que se obrigou a não praticar. Que se obrigou a não praticar. É o que o legislador nos diz. Perceba como o direito é lógico. A resposta foi a mesma para todas as situações. Obrigação de dar coisa certa. Perecimento sem culpa. Extingue sem perdas e danos. Resolve sem perdas e danos. Obrigação de restituir coisa certa. Perecimento sem culpa. Resolve sem perdas e danos. Obrigação de fazer fungível. Impossível sem culpa. Resolve sem perdas e danos. Obrigação de fazer infungível. Impossível sem culpa. Resolve sem perdas e danos. Obrigação de não fazer impossível. Sem culpa. Resolve sem perdas e danos. A lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Lá na obrigação de dar coisa incerta é que a gente tem alguma diferença, por quê? Porque a coisa incerta tem como ser substituída, né? Então o devedor não vai poder alegar perecimento ou deterioração, genus nunquam perit. Mas de resto, a resposta é a mesma. Se houve culpa
E aí? Olha o que o legislador nos diz. Por isso que eu falei que o legislador, no Código Civil, pensou numa situação reversível. Ele pensou numa situação reversível. Porque ele me diz aqui o seguinte: praticado pelo devedor o ato a cuja abstenção se obrigara, o credor pode exigir dele que o desfaça, sob pena de se desfazer à sua custa, ressarcindo o culpado perdas e danos. Então, o devedor fez o que ele estava obrigado a não fazer. O que o legislador estabelece? O credor pode exigir que o devedor desfaça, sem prejuízo de perdas e danos, porque houve culpa. Exigir que o devedor desfaça, se ele se recusar, que outra pessoa desfaça e depois buscar o ressarcimento, sem prejuízo de perdas e danos. Situação reversível. Ok? Parágrafo único, bem semelhante à obrigação de fazer. Bem semelhante. Em caso de urgência, poderá o credor desfazer ou mandar desfazer, independentemente de autorização judicial, sem prejuízo do ressarcimento devido. Sem prejuízo do ressarcimento devido. Ok? Agora, o Código Civil não diz, mas me vem à mente algo assim: se a obrigação de não fazer foi descumprida, então o devedor fez algo e não tem como ser desfeito, o Código Civil não responde. Imagina que eram documentos sigilosos que não podiam ser publicados e foram. Tem como ser despublicados? Eu posso até tirar do ar para mitigar as consequências, mas agora já era. Caiu na net. Agora já era. E aí? E se o não fazer descumprido for irreversível? Código Civil não diz, mas você tem total aptidão para me dar a resposta. O que você acha que acontece? Converte em perdas e danos, essa é a lógica, né? A resposta nós vamos buscar lá no Código de Processo Civil. CPC, artigo 822, prestem atenção. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Então essa é a regra que está no Código também, no Código Civil também. Se o executado praticou o ato a cuja abstenção estava obrigado por lei ou por contrato, o exequente requererá ao juiz que assine prazo ao executado para desfazê-lo. Aí olha o artigo 823. Havendo recusa ou mora do executado, o exequente requererá ao juiz que mande desfazer o ato à custa daquele, que responderá por perdas e danos. Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato, a obrigação resolve-se em perdas e danos. Caso em que, após a liquidação, se observará o procedimento de execução por quantia certa. Então, é meio que uma progressão, né? O devedor fez algo a cuja abstenção se obrigou, então o credor vai pedir ao juiz prazo para que o devedor desfaça. Se ele se recusar ou cair mora, eu vou pedir ao juiz que outra pessoa desfaça no lugar dele e aí eu cobro perdas e danos. Eu cobro ressarcimento. Se não tem como ser desfeito, aí é indenização. Aí é indenização de imediato. Não há outra saída. Perfeito? Então é isso aí, senhores. A aula de obrigações de fazer e não fazer, ela é realmente um pouquinho mais curta, matéria mais enxuta. Nós vamos concluindo por aqui. Nós concluímos nesta e na aula passada, portanto, as obrigações quanto à prestação. Falamos sobre dar coisa certa, restituir coisa certa, dar coisa incerta.
Falamos sobre obrigação de fazer fungível, infungível, obrigação de não fazer, reversível e irreversível. E assim a gente chega ao final da nossa terceira aula. Não perca a nossa próxima aula, onde estudaremos as obrigações objetivamente complexas, dentre as quais a principal é a obrigação alternativa. Fiquem todos com Deus, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.